Graça e paz, meus irmãos. Hoje nós vamos meditar em Daniel, capítulo 6. Atentem para a leitura dos primeiros versículos. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Meus irmãos, durante o reinado de Jeoaquim, que era rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, sitiou Jerusalém e levou muitos cativos à Babilônia. Isso por causa do pecado do povo, e entre eles lá estava Daniel. O texto aqui em destaque, ele vai nos mostrar que Daniel tinha uma comunhão muito íntima com Deus, que buscava a Deus pelo menos 3 vezes ao dia. E essa comunhão para Daniel era tão preciosa que mesmo diante de uma ameaça de ser lançado na cova dos leões, ele não abriu mão desses momentos diários com o Senhor. Portanto, o que queremos ver hoje aqui com os irmãos é porque Daniel foi fiel ao Senhor em buscar a sua face, e que nada o impediu de continuar com essa comunhão com o Senhor. Deus dá a Daniel grandes bênçãos. A primeira bênção que Deus dá a Daniel é porque o Senhor o livra da morte. Deus fecha a boca dos leões, não permitindo que Daniel fosse tragado. Veja os versos 20 a 22. Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Portanto, Daniel, sendo fiel ao Senhor, o Senhor o poupa aqui de ser morto pelos leões. Então, a nossa fidelidade a Deus certamente levará o Senhor nos proteger, em especial esses dias que nós estamos passando aqui de isolamento social. A segunda grande bênção que Deus concede a Daniel aqui é que o nome do Senhor foi exaltado pela fidelidade de Daniel a ele. Veja os textos, versículos 26 e 27. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Vejam, Dario é um rei ímpio, persa. Então ele baixa esse decreto pela grande bênção de Deus poupar Daniel. Ele pôde ver o quanto o Senhor Deus é fiel aos seus, e baixa esse decreto então, o nome do Senhor sendo glorificado. Meus irmãos, a minha e a sua fidelidade a Deus levará muitos a ver aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas, e o Senhor será glorificado através da minha e da sua vida. A terceira grande bênção pela fidelidade de Daniel é que o Senhor Deus o fez prosperar
no reinado de Dario e de Ciro. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Ou seja, a fidelidade de Daniel leva o Senhor então a fazê-lo prosperar. Isso certamente acontecerá conosco também. O Senhor, vendo a nossa fidelidade, Ele nos fará prosperar em tudo aquilo que colocarmos as nossas mãos. Na nossa conclusão aqui, irmãos, Daniel, bem como muitos outros, foram levados para a Babilônia. Portanto, ele estava vivenciando agora vivendo uma situação bastante adversa. Então, a esperança e a segurança de Daniel estavam em Deus, a ponto dele não abrir mão dessa graciosa comunhão. Eles poderiam, como fizeram, tirar de Daniel a sua nação, talvez o afastá-lo também da sua família. Ele foi privado dos cultos a Deus na casa do Senhor, e eles agora queriam tirar a bênção de Daniel, buscar a Deus em oração todos os dias. Mas Daniel, sendo fiel ao Senhor, não abriu mão disso, mesmo estando, vamos dizer, sobre risco de morte. Então a esperança e a segurança de Daniel estavam exatamente em Deus. Esses dias certamente nos serve também para chegarmos também a essa conclusão de que o Senhor é de fato a nossa esperança e segurança, por isso devemos buscá-lo incessante e intensamente. Irmãos, o que estamos passando agora desses dias de isolamento e também de coronavírus, muitas coisas nos foram tiradas. Alguns estão sem atividades no trabalho. Não perderam seus trabalhos, mas estão sem atividades. Outros estão com seus salários reduzidos. Outros, pior ainda, perderam seus empregos. Alguns fecharam suas lojas e empresas. E certamente alguns profissionais e autônomos liberais estão sem tirar o seu sustento. Muitos estão hospitalizados e, infelizmente mesmo, muitos perderam entes queridos. Então foi-nos tirado também os cultos na igreja, a comunhão com os irmãos e muitas outras perdas tivemos. Mas algo, irmãos, que não pode ser tirado de nós é o nosso próprio Deus. Nem tampouco o nosso acesso direto a Ele, acesso esse conquistado em Cristo Jesus para aqueles que nele creem. Então nós podemos ter livre acesso ao Senhor a todo instante e a qualquer momento. E certamente podemos ter as nossas vidas fortalecidas, podemos encontrar nele consolo, podemos, irmãos, sentir paz no nosso coração, sabendo que o nosso Deus está cuidando de nós. Só Deus pode fazer isso, para que nós, de fato, tenhamos e mantenhamos a nossa comunhão com Ele. E nós temos também a sua palavra em nossas mãos, para que possamos ser fortalecidos esses dias. Como bem disse o salmista, não fosse a tua lei ou a tua palavra ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Salmo 119, 92. Algumas aplicações aqui, meus irmãos. Em primeiro lugar, quando a nossa esperança e confiança estão no Senhor, Ele certamente nos guarda em tempos difíceis. Pela obra que Deus realiza em nós e através de nós, certamente muitos vendo glorificarão o nome do Senhor. E o Senhor tem prazer nisso, em que o seu nome seja glorificado. Em terceiro, Deus não nos deixará faltar nada nesses dias difíceis. Portanto, descansemos nele. Deus há de honrar aqueles que de fato são fiéis a ele. Nós, em quarto lugar, precisamos aprender com Daniel
a não ceder às pressões, ou seja, de qualquer que seja a forma de pressão que tente nos afastar da comunhão preciosa com o Senhor, seja de que ordem for. Deus é fonte de vida e dele nós não podemos abrir mão ou nos afastar. A quinta aplicação, irmãos, mantenha-se fiel a Deus. Não faça nesses dias nenhum tipo de concessões. Certamente é um período em que podemos estar sendo tentados a fazer alguma coisa que não agrada a Deus. Mas como Daniel, permaneçamos firmes, honrando ao Senhor, e as bênçãos certamente virão no tempo próprio, no tempo do Senhor. Atentem para 1 Samuel 2,30. Aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Portanto, irmãos, a minha oração ao Senhor é que sejamos estimulados com essa meditação aqui, a buscá-lo com ardor e determinação. Que o Senhor aplique essa mensagem ao nosso coração em nome de Jesus. Amém.